E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje a gente vai fazer um debate que eu já tenho trazido ao longo dos meus vídeos, como você deve ter visto em algum lugar nesse vídeo, na tela. Eu não sou a Rita, não consigo fazer isso. Mas é um vídeo que vai ser dedicado ao camarada Juan Félix, se o paladar é uma construção. É um debate que ele sempre traz, ele é um cozinheiro, sigam ele no Instagram e no Twitter. Ele sempre traz esse debate nas redes sociais, cada uma com a sua forma singular dele expressar isso, né? E eu vou tentar discutir isso aqui com vocês hoje. Então, vamos lá? Primeiro é a ideia de que o paladar é uma construção social. O nosso paladar ele é moldado a partir do tipo de coisa de alimento que a gente consome. Isso para mim é muito claro, é muito óbvio. Como, na medida em que eu deixei de comer produtos de origem animal e eu passei a transformar minha alimentação, eu percebi como o meu paladar ele é capaz de se transformar e sentir sabores diferentes, e como a indústria, em alguma medida, ela produz desejos por certos alimentos, são produzidos, eles produzem alimentos carregados de sódio, carregados de açúcar, carregados de substâncias viciantes, para que a gente esteja engajado em consumir aquilo cada vez mais. E não tem nada a ver com saúde. Isso é um tipo de coisa que é construído a partir da nossa sociedade que transforma as coisas em mercadoria e quer produzir consumidores. Então, isso passa a ser interessante que o nosso paladar fique viciado, fique moldado com certas coisas. Mas a gente é capaz de transformar ele e ressignificar para que a gente possa sentir outros paladares distintos. E cada civilização, cada sociedade, ela vai ter a sua forma de comer, a sua forma de se sentar à mesa, a sua forma de se alimentar. E essa forma de se alimentar diz muito respeito sobre como essa civilização se organiza. Um pequeno parêntese, antes de seguir adiante nessa reflexão, é que eu vou colocar um estudo científico aqui embaixo para vocês, o link da maior associação de nutrição do mundo, um artigo de revisão que mostra que a alimentação vegana, preste atenção, ela é saudável em todas as fases da vida. A alimentação de produtos de origem vegetal, ela é saudável em todas as fases da vida. Todas. Pessoas grávidas podem, crianças podem, desde que ela tenha atenção. Da mesma forma que uma mulher grávida tem que ter atenção, independente de se alimentar só de vegetais ou não. Da mesma forma que uma criança tem que ter atenção, mesmo se ela se alimentar só de vegetais ou não. A única coisa que é certo que a gente precisa suplementar é a B12, e a B12 ela não é de origem animal, ela vem das bactérias do solo, a gente não tem acesso a B12 porque os nossos produtos são ultra higienizados, é bom que eles sejam, mas em alguma medida eles tiram essa B12. E, em geral, as pessoas que comem animais, elas têm a B12 dos animais, ou porque eles estão tendo uma ingestão, eles estão numa relação com o solo mais próximo, então eles acabam pegando essas bactérias, essa B12, mas no caso dos animais alimentados com a ração, que é a maioria dos casos das carnes que estão nas prateleiras dos mercados, esses animais eles recebem suplemento de B12, ou seja, a B12 das pessoas que consomem esse tipo de alimento vem do suplemento que os animais tomaram. O que os veganos fazem é simplesmente tomar o suplemento diretamente. Então não existe nenhuma fórmula mágica na B12, beleza? Vamos seguir adiante? A reflexão que eu queria trazer aqui hoje, eu vou tentar resumir numa frase. Dar um nome é, em alguma medida, dar a morte. É determinar quem são os nossos mortos também. E aí eu vou entrar nessa reflexão sobre como nós chamamos as nossas comidas. Primeiro, a nossa forma de alimentação é uma construção, e a forma como a gente come diz respeito sobre a nossa sociedade, diz muito sobre nós mesmos. Então, uma militância por uma transformação na nossa forma de alimentação, ela pode ser extremamente radical também. Ela pode modificar estruturas profundas, arraigadas, que dizem respeito àqueles que são os mortos, os sacrificados da nossa sociedade. Porque toda a sociedade tem sempre aqueles que são mortos, aqueles que são sacrificados, aqueles que são deixados de lado. E a luta do veganismo é para fazer serem vistos seres que estão sendo mortos e que são invisibilizados.
A Carol J. Adams chamou isso de referente ausente, né? Quando os animais mortos eles desaparecem para que aquele produto vire uma carne, para que aquele produto vire um alimento numa prateleira que a gente ignora, que ele pode ter filhos, que ele tem toda uma série de relações que ali elas têm que estar ocultas para eles se fazerem ausentes para que a gente possa consumir. A nossa sociedade se estrutura a partir de uma ideia de tornar os mortos ausentes. Isso a gente pode fazer várias correlações, né, com outros tipos de invisibilidade que a nossa sociedade produz. O primeiro vídeo desse canal, ele tá um pouco precário, foi um primeiro vídeo que eu gravei, sem saber muito se eu ia levar adiante o canal, mas de toda forma os argumentos estão lá. Eu tento mostrar como a nomenclatura que a gente dá para as coisas, ela é uma construção. Quando eu chamo algo de feijoada vegana, aquilo é feijoada vegana. Se eu chamo uma carne vegetal de carne, ela é carne também, porque essas palavras elas são construídas, elas não representam nada em si mesmo. Você pode ver também o vídeo que é uma estrutura para entender melhor esse argumento. É um vídeo complicado, pego o papel e a caneta, mas nesse vídeo tá o argumento lá também. Eu vou colocar o link aqui para vocês, no caso é aqui. Então vocês vão lá e vejam isso. Mas então quando a gente diz que, beleza, tá tudo bem chamar de feijoada vegana, tá tudo bem chamar de carne vegetal, porque se a gente chama é o que é. Sim, é o que é. Mas aí eu vou dizer em que medida quando a gente nomeia a nossa comida vegetal de nomes que nomeiam animais mortos, será que isso não reproduz também uma certa estrutura de opressão? Eu acho que sim. Quando a gente vai chamar a nossa pizza com jaca e um requeijão vegetal de pizza de frango com catupiry, por que a gente tem a necessidade de chamar aquela jaca desfiada de frango desfiado? Qual a necessidade disso? Qual é o sentido por trás disso? Que tipo de estrutura a gente faz operar nisso? A gente está repercutindo um desejo inconsciente do sacrifício que a gente mascara, mas se revela nessas formas como a gente nomeia. Quando a gente chama, será que quando a gente nomeia alimentos vegetais com nomes de animais mortos, será que a gente não está repercutindo essa estrutura do sacrifício que funda a nossa civilização, apenas cortando? Não é apenas, porque é óbvio, esses processos eles são construções, isso é uma reflexão que eu estou fazendo agora e nem sempre eu fiz ela. Então a gente está construindo, a gente está crescendo junto enquanto movimento. Mas será que a gente precisa? Por que a gente não pode chamar o cogumelo de cogumelo? Por que a gente não pode chamar a carne de jaca de carne de jaca? Por que a gente não pode dar o nome das coisas, dos vegetais, e destacá-los enquanto vegetais, enquanto não animais? Eu sei que a gente não tem que caçar a carteirinha de nenhum vegano na medida em que ele está tentando reproduzir o paladar, que foi o paladar que ele aprendeu a gozar e a experimentar a vida inteira. A gente entende isso. Eu passei por esse processo. Mas será que não é importante a gente tentar fazer essa reflexão e dar um passo além? Quais são as violências que a gente está repercutindo? Eu acho que feijoada vegana é feijoada, eu acho que carne de jaca é carne. Mas será que eu chamar a jaca desfiada, de frango desfiado, é produtivo? Eu acho que não. Eu acho que não. Era essa reflexão que eu queria trazer. Sigam o Juan Félix, ele fala muito sobre isso, ele tem um trabalho incrível. É isso, galera. Obrigado. Considerem o veganismo, mas que ele seja popular, anticapitalista e interseccional. Nossa, eu fiz igual o Miguel Falabella, socorro. Valeu.